Queridos, a palavra de Deus expressa em várias situações a realidade da vida que nós temos em Cristo Jesus, a partir da ressurreição de Jesus, da certeza de que Ele está vivo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, vai dizer: se o Senhor Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, e a nossa esperança é totalmente consumida. A nossa caminhada com Jesus, a nossa vida com Jesus, a nossa própria fé, está firmada numa grande e talvez a maior de todas as nossas convicções. Ele vive, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. É isso que o coral vai cantar, é isso que o coral vai proclamar no dia de hoje. A mensagem central e única do Evangelho de Jesus: Jesus ressuscitou. Que o Senhor fale ao seu coração, através das músicas cantadas, através daquilo que vai acontecer, para que nós saiamos daqui com o nosso coração renovados, com a esperança que nós podemos ter só em Jesus. Boa noite. Hoje o coral da Igreja Presbiteriana do Jardim Paraíso convida você a recordar uma história muito conhecida por nós todos, a história da Páscoa. Quando se fala em Páscoa, muitos se lembram do sacrifício de Jesus, do seu sofrimento nos últimos momentos de sua vida. Muitos fazem sacrifícios pessoais, como jejuns por longos períodos, como uma forma de relembrar esse sacrifício de Cristo. Outros comparam a Páscoa a sentimentos bons, a tentativas de recomeço, de mudanças de vida, mas tudo mergulhado no imenso vazio. Quando nós, cristãos, falamos de Páscoa, nós nos recordamos da história de um homem que, pela fé, teve a coragem de entregar o seu próprio filho para Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, a sua fé. A fé de Abraão, no momento em que ele entrega Isaque a Deus, e tendo a fé naquele Deus que proveria o cordeiro, foi-lhe imputada por justiça. Quando falamos de Páscoa, nos recordamos da história de um povo cativo que foi libertado por seu Deus das mãos do rei do Egito e que para isso precisaria sacrificar um cordeiro. Quando falamos de Páscoa, nos lembramos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus, Jesus, que é lembrado na Páscoa, é quem nós vamos cantar hoje. Mas não vamos nos ater ao seu sofrimento, ao seu sacrifício, porque mais do que a morte de cruz que ele sofreu, está o fato de ele ter vencido a morte e ter ressuscitado. Sim, ele ressurgiu, ele venceu a morte e vivo está. Jesus vivo está. Vamos recordar os últimos momentos de Jesus aqui na terra. Em Marcos 11, de 1 a 10, nós vemos a narração da entrada de Jesus em Jerusalém. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram:
que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho e a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Seguiram Jesus pela cidade com grandes esperanças e expectativas. Isto sem contar o fato de que ele, em várias ocasiões anteriores, os informou a respeito do que aguardar em sua última viagem para Jerusalém. Mas eles não compreenderam o que Jesus estava lhes dizendo. Logo eles aprenderiam que a tirania do governo romano não seria tomada. Jesus não se tornaria um rei. Eles não iriam compartilhar com seu reino. Antes, o seu líder seria preso, traído, acusado de crimes que não cometeu e sentenciado a ser pendurado numa cruz. Que incrível e inesperada mudança de eventos para eles.
Também levavam 2 criminosos para os matarem juntamente com Jesus. Chegaram ao lugar chamado Caveira e ali o pregaram numa cruz, bem como aos 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. Eles dividiram entre si a roupa de Jesus, depois de terem deitado sortes. O povo olhava para aquilo tudo, enquanto as autoridades judaicas faziam troça dele e diziam: salvou aos outros, que se salve a si mesmo, se é o Messias a quem Deus escolheu. Também os soldados escarneciam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: salva-te a ti mesmo, se és o rei dos judeus. Por cima de Jesus estava um letreiro com estes dizeres: este é o rei dos judeus.
somente depois compreenderiam que Jesus fora à cruz voluntariamente, que viera para esse fim, que ele era o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, que nele teríamos a redenção pelo sangue e perdão dos pecados. Olhando pelo corredor do tempo, podemos melhor entender as palavras do profeta Isaías, que falava de um Messias sofredor, um Messias que ao surgir derramaria sua alma na morte, seria contado entre os transgressores e levaria o pecado de muitos, fazendo intercessão pelos transgressores. Quem creu em nossa pregação
E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Oh,
derramaria seu sangue, seria sepultado, mas a morte não poderia detê-lo. Ele rompeu seus grilhões, venceu a morte. Cristo é o Senhor. Foi o fim, louvor.
podemos supor o desespero dos discípulos ao ver aquele que amaram e seguiram por 3 anos e meio passar indignação e sofrimento, ser preso, julgado e crucificado. Foi uma experiência devastadora. Jesus vivo está. Essa frase significa muito para todos nós. Ela nos dá calma, nos traz paz, ela nos faz alegres e nos dá esperança. Jesus veio ao mundo com uma missão: salvar os pecadores. Ele veio como uma criança, cresceu, passou por todas as fases da vida como nós passamos, sentiu todas as coisas que nós sentimos em nossas vidas, viveu como um homem, como um de nós. Mas ele sabia qual era a sua missão. Sendo homem, sofreu todas as nossas angústias e por este motivo nos entende tão bem. E sendo Deus, entregou-se na cruz por nós, por conhecer e saber que nós não poderíamos pagar o preço pelo perdão dos nossos pecados. Fomos salvos, regenerados, justificados, livres da culpa do pecado por um homem que se entregou por nós como uma ovelha que é levada ao matadouro.
Não se revoltou, não se indignou contra Deus, apenas aceitou a sua missão, aceitou a vontade de Deus em sua vida e nos amou até a cruz. Mas o amor de Jesus foi muito maior. Ele não somente se entregou por nós, como ressuscitou, venceu a morte para que nós também tivéssemos vida em abundância, vida eterna. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Rei vitorioso que venceu a morte. Ele está vivo. Em alguns países, há um costume interessante entre os cristãos durante a Páscoa. Ao invés de se cumprimentarem com o usual olá, eles dizem, Cristo vive. E o outro responde, realmente, Cristo vive. E eu quero convidar agora que nós façamos o mesmo. Vamos lá? Cristo vive. Realmente, Cristo vive. Cristo vive. Realmente, Cristo vive. Jesus vivo está. Realmente, Jesus vivo está. E que esta mensagem, que é atemporal, não seja lembrada somente na Páscoa, que a nossa missão aqui seja de propagar. Jesus vivo está. Aleluia, Jesus vivo está. Podem se assentar, queridos.
Chesterton, um grande escritor londrino, foi abordado por um repórter de um jornal que fez a seguinte pergunta a ele: senhor, sei que recentemente se tornou cristão, posso lhe fazer uma pergunta? Chesterton responde: certamente. Se o Cristo ressurreto aparecesse de repente e nesse momento estivesse em pé atrás do Senhor, o que o senhor faria? Qual que seria a sua resposta? Resposta de Chesterton: ele está. Não é se ele estivesse, ele está. Muitas vezes nós olhamos para a ressurreição como alguma coisa do passado, ou às vezes nós olhamos para a ressurreição de Jesus como alguma coisa do futuro, mas nem sempre nós olhamos para a ressurreição como algo presente. Ele está. Ele ressuscitou, e o fato dele ter ressuscitado significa que ele está entre nós. Que a ressurreição de Jesus não é apenas uma lembrança de alguma coisa maravilhosa que aconteceu, e nem só uma expectativa de alguma coisa nova e estrondosa que ainda acontecerá, que é a volta e o retorno de Jesus. Mas nós, assim como Chesterton, precisamos nos lembrar com mais ênfase, constantemente, de que Ele está atrás de nós, à nossa frente, ao nosso redor. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, e nós temos os versículos aqui, ele vai dizer: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Para Paulo, nada é mais importante do que o conhecimento de Cristo, desse Cristo que é justo, que morreu e que ressuscitado está. Para Paulo, a verdade ensinada por Jesus era real na sua vida. Do que adianta ganhar o mundo todo se eu perder a Cristo, ou se eu perder a minha própria alma? O apóstolo Paulo continua no versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quero conhecer o que, diz Paulo? Quero conhecer Cristo. Quero conhecer a sua ressurreição, o poder da sua ressurreição. E a pergunta entre nós é: e eu? E você? Já conhecemos e já experimentamos Cristo? Já conhecemos a sua ressurreição e já experimentamos a sua ressurreição hoje, já que Ele está vivo entre nós? Para quê? O apóstolo Paulo pergunta: para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. A mesma ressurreição real e concreta de Cristo Jesus é a ressurreição pela qual nós também almejamos encontrar. Não que eu tenha já recebido, diz o apóstolo Paulo, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. É interessante que Paulo ele vai dizer aqui de coisas que aparentemente são opostas. Eu prossigo para conquistar, mas eu só posso prosseguir para conquistar alguma coisa, porque eu já fui conquistado por Cristo Jesus. Caso eu não tivesse sido conquistado por Cristo Jesus, eu não poderia prosseguir a lugar algum, eu não poderia prosseguir para quem quer que seja, eu não poderia olhar para frente, olhar com esperança para a própria vida. Queridos, se Cristo estivesse
atrás de você, o que você diria? Eu quero desafiá-los e dizer que há para nós um grande desafio. Vivemos cada um dos nossos dias nessa convicção e nessa experiência. Ele está atrás de mim, Ele está à minha frente, Ele está em todo lugar, porque a sua promessa era de que Ele estaria conosco todos os dias, até o último dia. Não há nenhum lugar, não há nenhuma circunstância, não há nenhuma situação, não há nenhum momento, não há lugar algum em que nós venhamos a dizer: Cristo aqui não está. Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei da tua presença? Onde quer que eu for, lá está o Senhor, e estará sempre conosco aquele que vive está, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Queridos, só nos resta uma resposta pessoal e individual. Aqueles que, assim como Paulo, podem dizer: eu já fui conquistado por Cristo e agora eu prossigo em direção a Cristo. Nós só podemos ter uma resposta, é de vivermos dia a dia nessa convicção de que o Senhor está conosco. E se por acaso aqui entre nós há alguém que talvez tenha dito: eu não sei se eu fui conquistado por Cristo ainda. Eu não sei se eu já recebi essa salvação que só pode acontecer, e essa vida que só pode existir a partir de Cristo Jesus. Eu quero desafiá-lo a abrir o seu coração e reconhecer Jesus como aquele que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está, para que Ele seja Senhor da sua vida, para que Ele seja não apenas o Salvador da sua vida, mas que para que você viva em plena obediência e submissão àquilo que Cristo Jesus nos ordena fazer e viver, para que assim nós possamos sempre dizer: o Senhor está vivo e nele eu tenho vida e vida em abundância. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Antes que eu ore, eu gostaria que você falasse com o Senhor Jesus. Qual é a sua palavra a Ele? Ele está vivo, Ele está aqui. Nós não podemos vê-lo com os nossos olhos, mas Ele está aqui. Que nós não sejamos como Tomé, mas que sejamos aqueles que, apesar de não vermos, que nós cremos: Ele está aqui. O que você diria para Ele agora? Qual é a sua palavra? Qual é a sua atitude? Qual é a disposição do seu coração? Fale com Ele. Ele está ouvindo. Ele está olhando para você. Agora não fale, silencie e ouça esse Jesus que vivo está falar ao seu coração. Apenas ouça, apenas escute por alguns instantes. Escute. Jesus eterno, nós te damos graças porque o Senhor está aqui conosco. Como é bom saber e como é bom perceber essa presença do Senhor aqui, porque o Senhor está vivo. O Senhor não é aquele que morreu e ficou preso no túmulo, mas que privilégio poder olhar para aquele túmulo e saber que ele está vazio, porque o Senhor Jesus ressuscitou e vivo está.
Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor nos conquistou para si mesmo. E agora, ó Deus, nós prosseguimos em caminhar em direção ao Senhor, porque o que nós mais queremos é andar na luz da Tua presença, é experimentar a manifestação da glória do Senhor entre nós. Vivemos dia a dia nessa companhia eterna do Senhor, que nos sustenta, que nos dá graça, que nos fortalece, que nos anima quando nós estamos desanimados, que nos dá força quando estamos fracos, que nos cura quando estamos enfermos, que nos dá uma saída quando nós estamos completamente perdidos. Tu és aquele, ó Deus, que porque o Senhor está conosco, dirige os nossos passos, e nós podemos confiar, nós podemos descansar, e nós sabemos que podemos viver vitoriosamente, porque até mesmo o último inimigo, que é a própria morte, já está destruída, com validade marcada, e nós podemos confiar que nós também estaremos vivos para sempre na presença do Senhor. Ó Deus eterno, abra os nossos olhos para percebermos o poder da ressurreição de Cristo Jesus e olharmos para esse Jesus ressurreto e temos a certeza daquilo que Paulo declara: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Não há absolutamente nada que nos derrota, porque nós temos a verdadeira vida no amado, no Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou e nos deu a vida eterna. Ó Deus eterno, manifesta a Tua glória entre nós. Ó Espírito Santo, vá produzindo no coração de cada um de nós aquilo que o Senhor mesmo sabe que nós precisamos nessa noite. O que nós queremos pedir, ó Deus, é que o Senhor mantenha no nosso coração e na nossa mente essa mensagem e essa lembrança: o Senhor está vivo. O Senhor está vivo e caminha conosco. O Senhor está vivo e anda comigo, anda com cada um daqueles que prosseguem em direção ao Senhor. Manifesta a Tua glória entre nós e receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão por tão grande salvação. Deus eterno, manifesta a Tua bênção, o Teu cuidado sobre cada um dos amados que aqui estão. O Senhor sabe, ó Deus, como cada um desses queridos chegaram aqui. Sabe quais são as suas lutas, quais são os seus temores, quais são as suas aflições, quais são as suas incertezas. Mas, ó Pai, no nome de Jesus, manifesta poderosamente em favor de cada um de nós aqui, para que nessa semana nós sejamos surpreendidos por um mover especial do Senhor, que é o Deus vivo, que caminha ao nosso lado. Ó Deus, abre os nossos olhos, dá-nos plena percepção disso, de que o Senhor está nos conduzindo por todo o bom caminho. Deus amado, faça isso no nome de Jesus. Faça alguma coisa extraordinária, faça alguma coisa espetacular. Faça alguma coisa que nos pegue de fato de surpresa essa semana, para que a gente tenha plena convicção de que não haveria outra possibilidade disso acontecer, se não fosse pelo Senhor. E o nosso coração será continuamente grato ao Senhor por todas as coisas. Te louvamos, ó Deus, pela vida dos irmãos do coral, por aquilo que eles ministraram a nós nessa noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando esses irmãos, recompensa-os pelo esforço, pela dedicação, e que o Teu povo continue sendo abençoado e edificado através das suas vidas. Abençoe a nossa igreja, como precisamos e como carecemos do cuidado do Senhor, da visitação do Senhor sobre nós. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão participando do culto à distância, onde quer que estiverem, que a boa mão do Senhor repouse sobre eles, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, qualquer que seja o motivo por não estarem aqui entre nós e estarem à distância, que esses irmãos amados sejam abençoados, sustentados pelo Senhor.
e que a bênção do Eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, permaneça sobre nós, povo de Deus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça salvadora, redentora de Cristo Jesus, e o consolo poderoso do Espírito Santo permaneça sobre você, permaneça sobre nós, permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.